Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Super obrigada aqui pela presença de vocês. Quem puder mandar um recadinho para mim falando que está me ouvindo, eu vou super agradecer. Vou convidar minha amiga aqui, a Adriana. Vamos ver se ela já está ao vivo. Oi, Aninha, tudo bem? O Wilson, obrigada, gente. Oi, Carla, boa noite, pessoal. Kátia, boa noite. Tô só aguardando aqui a Adriana, tá, pessoal? Ela já vai entrar, minha convidada de hoje. Brahim, sempre me acompanhando, obrigada. Você gosta desses temas, né, meu amigo? Obrigadão. O Brahim aí já tinha adivinhado que eu tava grávida quando eu postei aquela foto do milho, né, Brahim? Pois é. Bom, vamos ver o que tá. A Adriana aqui tá para entrar. Estamos aguardando. Deixa eu ver se ela me mandou alguma mensagem aqui pelo. Ah, ela entrou. Agora, Adri, é só você. Agora é só você aceitar. Eu te mandei uma solicitação. E aí você aceita agora, Adri, que daí você entra na live. Diálogo com vocês que não tá conseguindo? Que estranho. E se a gente tentar? Vou tentar mais uma vez no diálogo do consenso, tá? E se a gente tentar pelo Adriana? Pode ser? Você tem dois perfis, minha amiga? Pode ser? Ah, ela entrou! Oi, Dri, boa noite! Tudo bem? Tô joia. Agora só precisa virar a câmera, minha amiga. Agora, Eita, aê! Que mistério! Boa noite! tudo bem? Tô joia, graças a Deus. E você, como é que você tá? Como é que tá a imagem? Como é que tá o som? Você acha que eu devo colocar o plug? Não, pra mim tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Pra você tá Uhum. bom? Tá bom. Ah, então tá bom. Então, oficialmente, boa noite. Muito obrigada pelo aceite do teu convite, do meu convite. Eu estou super agradecida aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre um tema tão pertinente e importante contigo, uma pessoa que já fala sobre isso há tanto tempo. Então, só para eu fazer um overview aqui, galera, a Adriana Pessoa Guerra, ela é uma mediadora de conflitos. Ela vai trazer aqui para a gente muita informação com relação à mediação de diálogo, à mediação de conflitos, à comunicação não violenta e por que hoje é um dia tão especial para a Adriana estar aqui. A Adriana ela faz parte também de um pedacinho do programa DESB, que todo mundo está sabendo, que é o programa aí que eu lancei, Desestresse e Evite a Síndrome de Burnout. O link para o cadastro e acesso do DESB está lá na minha bio, então quem tiver interesse fique super à vontade. E a Adriana vai dar uma palhinha pra gente lá. Então, nada mais pertinente e correto de trazer a Adriana aqui para ela falar um pouquinho pra gente o que é a comunicação violenta, o que não é a comunicação não violenta, e como que esse contexto está tão presente dentro do que a gente estimula de estresse no nosso Uhum. organismo. Então, minha amiga, mais uma vez, muito obrigada, boa noite, a palavra é com você. Conta um pouquinho, primeiro, pra gente sobre quem é a Adriana, e aí depois você conta pra Uhum. gente o que é a comunicação não violenta. Fica à vontade. Vamos lá. Então, a Adriana é mediadora de conflitos, eu trabalho com facilitação de diálogos, com facilitação de comunicação não violenta, eu sou mentora, na área de conflitos, de relacionamentos, de comunicação. Eu atuo como mediadora judicial junto ao Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. E eu tenho uma empresa, Diálogo e Consenso, que trabalha com comunicação, com conflitos, no âmbito extrajudicial. E, enfim, estou construindo essa carreira hoje e é isso. Então, foi muito bom, quer dizer, eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeita de receber o seu convite, falar para o seu público. É um público que se interessa por qualidade de vida, que se interessa por desestresse, né? E isso tem tudo a ver com comunicação não violenta.
E aí é legal a gente realmente começar do princípio, começar porque eu não sei se todos aqui têm familiaridade, se as pessoas já ouviram falar de comunicação não violenta, né? Então, é legal a gente começar até talvez por uma reflexão, uma pergunta para você e para todo mundo, quem quiser responder, quem quiser interagir aqui no chat, né? Quando a gente fala de situação difícil, Luana gosta muito de falar sobre situações desafiadoras, né? Fala sobre uma situação difícil, tem uma pergunta que não quer calar, né? Por que que algumas pessoas se comportam de uma forma tranquila, de uma forma compassiva, e outras pessoas se comportam de forma agressiva, violenta, às vezes turbulenta? Eu vou adorar interagir com vocês. Podem escrever aí. Por que que em situações assim iguais, né, de tamanha dificuldade, algumas pessoas reagem de um jeito e outras reagem de outro jeito, às vezes exatamente o oposto. E por que que eu trago essa pergunta? Podem escrever e depois a gente vai comentar. Porque essa é a grande pergunta da comunicação não violenta. Essa é a grande pergunta que o Marshall Rosenberg se fez quando ele começou essa pesquisa. Na verdade, ele pequenininho, ele se mudou para Detroit, nos Estados Unidos. Naquela época, nos anos 60, estava havendo lá o conflito racial, então ele morava num bairro muito violento, então tinha muito conflito, mortes, coisa bem sanguinolenta, né? E ele, quando entrou no colégio, logo nas primeiras aulas, a professora leu a chamada e o nome dele era um nome judeu. Então ele também caiu na mão de alguns garotos lá que meio que viraram a cara e passaram a persegui-lo. Enfim, ele sofreu bullying, ele sofreu muito por causa disso. E do outro lado, ele tinha se mudado para Detroit porque a avó estava doente, a mãe veio cuidar da avó. E ele tinha um tio, que era um tio que trabalhava o dia inteiro, e à noite o tio ia para a casa deles para cuidar da avó. Então o tio dava banho, o tio dava comida, e era um trabalho difícil, né? Lidar com uma pessoa idosa, com uma pessoa doente. E ele sempre reparava que o tio estava sempre de bom humor, o tio estava sempre com um sorriso no rosto, o tio estava sempre disposto a ajudar. Então ele pensava assim, peraí, por que que na rua a coisa é tão violenta, na escola é tão violenta, e na minha casa eu vivo com amor, né, com compaixão? E aí, por causa desta pergunta, ele então foi pesquisar, foi estudar, ele foi fazer psicologia. Marshall Rosenberg é o nome desse psicólogo americano que codificou a comunicação não violenta. E interessante que ele foi buscar na psicologia uma resposta sobre uma doença, né? Porque, a princípio, dizer, poxa, mas violência, a pessoa violenta, ela deve ser doente de alguma forma. Então, ele foi buscar nisso a cura para uma doença. E acabou percebendo que não era isso. Na verdade, tinham outros fatores envolvidos. E aí ele foi estudar religião, enfim, a história é longa, né? E ao longo desse trabalho, de várias publicações, de trabalho de campo, de pesquisa científica, ele acabou encontrando 3 fatores importantes. Ele detectou três fatores, 3 situações importantes que influenciam muito a forma como a gente se comunica com as pessoas e a forma como a gente se relaciona com elas. Alguém fez algum comentário aqui, Luana? Pode falar sobre a pergunta que eu fiz. Na verdade, não foi uma pergunta. Na verdade, mais para interagir e gerar um bate-papo aí, né? O Ibrahim falou para a gente que a CNV é a nova competência a ser trabalhada. De fato, isso tem sido falado muito, principalmente em ambientes corporativos, nessa situação que a gente está vivenciando, dentro de tanta tecnologia, entender como que a gente pode se expressar no meio dessas câmeras sem ser, talvez, de uma forma tão incisiva, né? E o Ibrahim ainda, ele falou algo que eu achei bem bacana. Ele falou assim, ó, só o fato de você iniciar a pergunta fazendo um porquê, você já pode, de repente, colocar a pessoa numa situação de defesa, porque às vezes as pessoas entendem
entendem o porquê como algo Total. muito incisivo, muito forte. Então, eu achei Uhum. bacana. Obrigada, viu, Ibrahim? Se você quiser falar alguma coisa, então fica à vontade. Então, justamente, o Marshall, só para terminar, e daqui a pouco a gente então faz esses Tá bom. comentários. O Marshall, ele mapeou 3 fatores super importantes e tem tudo a ver com esse comentário do Ibrahim. O primeiro deles é a forma como a gente pensa, né? Porque a forma como a gente pensa influencia muito a maneira como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, imagine o seguinte, às vezes a gente, quem nunca passou por uma situação, por exemplo, de olhar uma pessoa sem conhecer e achar aquela pessoa mal educada, aquela pessoa arrogante, e aí não ter vontade de conhecer, não ter vontade de se aproximar, e Ah, eu fui com depois, a cara. A gente já sabe por essa. uma questão do destino, né? Você convive com essa pessoa e tempos depois você diz, caramba, como eu fiz uma ideia equivocada, né? Como eu me antecipei no julgamento dessa pessoa, isso acontece muito. Na área, por exemplo, profissional, percebam bem, olha a diferença da qualidade de vida, o nosso pensamento, como ele influencia tudo, né? Se a gente tem uma coisa muito assim, o mundo é ferro e fogo, né? A minha mãe dizia, o mundo é cão, minha filha, né? A gente olha o mundo com escassez de recurso, a gente olha o mundo de uma forma competitiva, né? Que não tem lugar para todo mundo, que as pessoas precisam, de alguma forma, vencer as outras, né? Como é que você se relaciona com um colega de trabalho? Me conta. Como é É, que é essa relação? Claro que esse seu pensamento vai influenciar a sua relação. Agora, se em contrapartida você pensa diferente, que o mundo é colaborativo, que a gente pode ter ganhos mútuos, né? Que o universo tem uma abundância de recursos, e os recursos estão dentro da gente, estão fora da gente, o sol que nasce todo dia, o dia novo, né? Então, olha como é que a gente consegue mudar tudo. sim. A gente muda o paradigma, a gente muda a forma como a gente enxerga o mundo e as pessoas e as nossas próprias emoções, né? Então, é essa questão do pensamento, de uma criação que a gente teve para julgar, para rotular, e aí passar a se relacionar com as pessoas a partir disso, a partir dos rótulos, a partir dos julgamentos, né? Um segundo fator que o Marshall mapeou é a nossa visão de mundo. A gente olha para as coisas muito no sentido dual, né? Ou é certo ou é errado, né? Ou é bom ou é ruim, ou a pessoa merece ou a pessoa não merece, ou ela é culpada por uma determinada situação ou ela é inocente. E o que acontece com essa forma da gente enxergar o mundo é que a gente traz no bojo uma linguagem muito violenta. Muito julgadora, A né? gente traz uma linguagem que induz o quê? Luana, você trabalha com emoções. Induz, né, sentimentos de medo, de Sim, culpa, de sim, vergonha, sim, sim, sim. que são sentimentos que fazem o quê? Eles afastam da gente a compaixão, afastam o dar natural, trazem violência, Sim. violência nas nossas falas, violência nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Na nossa linguagem não verbal até. Na forma como a gente se expõe E que através das nossas violência é essa? expressões, Né? né? E que violência é essa? Que muita gente confunde a violência que a CNV busca tratar. Não é aquela violência no sentido de bater, de apanhar, sentido físico, né? Às vezes de Sim, sim, gritar, sim. né? De se exaltar. Não é isso, é uma É violência muito emocional. sutil. É É muito emocional mesmo. sutil. É a que te desequilibra emocionalmente. E é tão sutil que às vezes você está num ambiente onde outras pessoas elas não conseguem perceber isso. A gente, nesse mundo corporativo que a gente vive, às vezes isso vem muito em tom de piada, de sarcasmo, de Total. algo que era para gerar, né, para todo mundo uma comoção alegre. E a verdade é que a principal pessoa ela é realmente incomodada. Essa parte da CNV para mim, desculpa só pegar um pouquinho a palavra, essa parte que você fala para mim sobre a dualidade da CNV, né? Sobre o certo e o errado,
Isso eu acho que para mim é a parte mais fantástica da CNV. A mais fantástica. Porque depois que você começa a desmistificar, e a gente enxerga muito sobre a verdade, né? A verdade tem 3 lados. Aqui eu enxergo, aqui o outro enxerga e aqui de fato é. Mas quando a gente fala isso da boca para fora, é algo que você não consegue talvez colocar tanto no seu dia a dia. E depois que eu li sobre isso na CNV, isso para mim ficou tão... E é tão, assim, presente na nossa vida, porque às vezes você está discutindo sobre algo com alguém, eu falo isso quando as pessoas que a gente tem maior intimidade. Então, às vezes eu estou discutindo algo com meu marido, eu percebia que muitas vezes eu queria impor o que era correto para mim e para ele. Como se a minha verdade fosse a única. E a gente está vivendo um momento em que é muito isso. Ou você é direita, ou você é esquerda, ou você está certo, ou você está errado. Se você não se posiciona, é porque você é a favor. Então, é um momento em que a gente está vivenciando uma situação em que trazer esse tipo de conteúdo e essa transparência dessa realidade, de que não precisa ser tão, né, extremistas, eu acho que é algo que favorece muito para os nossos relacionamentos e que, sem dúvida, reduz muito, né, situações estressoras que nós mesmos estimulamos. Mas essa é a segunda, Adri. Vai para a terceira. Então, mas aí, exatamente, que nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma violência que julga, que condena, que quer controlar, que quer tirar o livre-arbítrio das pessoas, que quer dizer para você o que é bom, o que é ruim, o que você deve fazer. E aí está sempre induzindo culpa, está sempre induzindo medo, vergonha. Sim. E as pessoas não estão preocupadas com o que é de fato importante para você, né? Elas querem te levar a fazer aquilo que é interessante, é importante, que elas desejam, enfim, às vezes elas nem sabem o que elas querem, Sim. Mas elas querem que você siga aquela cartilha. Então, essa é uma violência que está tão impregnada, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente né? nem percebe. Foi o que eu te falei, às vezes a gente nem percebe. Foi depois que eu comecei a ler sobre isso que eu fui entender. Peraí, mas eu posso estar julgando. Então, hoje, quando eu escuto alguma coisa, esses dias, eu não sei com quem eu estava conversando e falou para mim sobre um documentário que foi feito no TED, depois fizeram retirar, porque uma mulher estava falando sobre pedofilia e tal. Só que antes de eu julgar, eu fui buscar o que ela estava querendo afirmar sobre a pedofilia. Então, eu acho que esse é um exercício muito forte que a gente precisa começar a fazer. Antes de eu colocar todo o crivo do que eu tenho como crença, como a minha mentalidade sobre o que é certo, né, mediante o que eu tive de criação, o meio que eu vivi, o que de fato é o fato. É muito bacana. Eu acho que a CNV, ela te estimula muito a entender demais o outro, né? Que é um pilar muito abrangente. Eu falei um pouquinho sobre CNV dentro das minhas lives na semana passada, no pilar de empatia, quando eu abri aí. Você gostou daquele dia que você me falou. Vindo de você foi um elogio, porque eu falei um pouquinho só de Muito. Mas eu acho que é super pertinente. Eu acho que é um tema que tende, assim, a crescer demais. Acho que as pessoas precisam muito. Claro, todos nós, eu também estou aprendendo muito sobre isso. Mas legal, aí você ia falar o terceiro. Não sei se então, o terceiro são as estratégias, né? Porque, na verdade, assim, todos nós buscamos atender necessidades. E aí a gente escolhe estratégias. Imaginem que para cada lugar que a gente quer chegar, a gente tem vários caminhos. Né? Então, por que a gente vai escolher o caminho do ataque, o caminho da defesa, caminhos aonde os nossos ouvidos se fecham, as pessoas não se escutam? Isso é muito bacana, você está entrando, Dri. Só quis dar uma cortadinha em você rapidinho. Na verdade, a gente, quando a gente fala sobre a inteligência emocional, nós não fazemos isso porque nós queremos. Isso é um impulso automático que a gente tem. E quando a gente não tem esse nível de conhecimento, de autoconhecimento, para entender que aquela emoção está nos levando a ter essa comunicação certamente violenta e talvez até um pouco, né, incisiva, é o que faz com que a gente mantenha esse ciclo dessa linguagem agressiva, querendo ou não. Então, por isso que eu acho que é muito pertinente, faz muito sentido essa conexão dos nossos temas, não só no programa, mas em tudo que a gente vem falando, porque uma vez que eu não entendo
que eu tenho essa emoção e que foi gerado esse gatilho em mim e que é através desse gatilho que eu me posiciono de uma forma violenta, como é que eu vou acabar com esse ciclo? Então, existe uma sintonia muito, muito forte dos temas. Muito, muito. Que é justamente... Então, qual é a ideia? Que a gente possa escolher uma estratégia onde a gente possa se escutar, onde a gente possa, de fato, dizer para outra pessoa o que aquele comportamento dela está gerando em nós. Dividir, dizer para ela o que ela pode fazer para contribuir, para que a gente fique melhor, para que a gente cuide das coisas que são, de fato, importantes para a gente. Então, o conjunto disso tudo ensina para a gente o seguinte: a CNV ela vem para dizer, cara, abandona essa linguagem de crítica, essa linguagem de julgamento, vamos trabalhar com a conexão, com a compreensão. E aí, quando a gente fala em qualidade de vida, e estamos falando aqui de desestresse, né? Por um lado, você, Luana, você traz ferramentas maravilhosas, inteligência emocional, ferramentas super eficazes para desestressar. Por outro, vamos adotar uma qualidade de relacionamento, vamos adotar uma inteligência relacional, para que a gente possa desestressar, mas manter o desestresse. Porque a vida é um turbilhão de acontecimentos, né? Então, é muito importante o autoconhecimento, é muito importante você... A inteligência emocional, ela permeia tudo. Sim. A gente está o tempo todo lidando com as nossas emoções. E as suas ferramentas, cara, não é porque estou aqui na sua presença, não é porque eu te admiro muito o seu trabalho. Mas as suas ferramentas são incríveis. Então, aí você faz um tremendo trabalho de inteligência emocional e associa isso a uma inteligência relacional para que você possa transformar a sua vida. Aí, de verdade, transformar os seus relacionamentos. E, gente, está mais que provado que felicidade vem das nossas relações próximas. Não é, Luana? Sim. Tem uma parte... Perdão, pode falar. Diga. Não, pode falar. Eu ia falar para você sobre essa parte, que a CNV, ela também engloba um pouco desse pilar da inteligência emocional, que é a autogestão. Então, ela traz a autogestão das suas emoções, da forma como você se posiciona, que também é o seu autocontrole dentro da inteligência emocional. E ela fala dessa parte, o que eu estou alimentando. E ela fala também da parte da autorregulação, de como você regula também com o outro. Essa parte eu também acho sensacional. Se puder falar um pouquinho pra gente. Só vou falar uma coisinha antes. Teve um pessoal aqui só que comentou antes, que estava falando sobre essa sensação da gente, às vezes, ver as pessoas e falar, poxa, o santo não bateu, por isso que eu não consigo conversar direito com essa pessoa. Ou realmente o Ibrahim também falou aqui, ó, depende de vários fatores. Ah, não, é a mesma pergunta que a gente tinha falado naquela hora, perdão. Só para eu ver se eu não perdi alguma coisa aqui, pessoal. Na minha juventude, a Leonora falou, respondíamos porque tem 1000. Eu acho que isso era com relação ao Santo não bate também. A Ellen aqui agradeceu a gente. Então, assim, é super bacana essa participação. Obrigada. Então, só para a gente continuar, fala um pouquinho sobre a autogestão e a autorregulação. Como que é esses termos dentro da CNV? A relação da gente com a gente mesmo. Certo. Certo? Na verdade, a gente às vezes é muito mais violento com a gente do que com os outros, né? E a comunicação é uma coisa que não cessa. A gente está se comunicando o tempo inteiro, mesmo no silêncio. Olha como um silêncio comunica. Então, gente, se a gente está falando aqui de conexão, se a gente está falando de compreensão, para compreender o outro, a gente tem que se compreender. A gente tem que dominar as nossas emoções, a gente tem que regular. A gente, para oferecer para o outro empatia, a gente precisa se oferecer primeiro autoempatia. Então, o autoconhecimento aqui, você vê que o tempo todo a gente não está falando de autoconhecimento, mas o autoconhecimento está o tempo todo aqui permeando, né, a nossa conversa. E aí, o que acontece na nossa vida é que quando a gente não está falando para as outras pessoas, a gente está falando para a gente mesmo. A gente tem uma voz interior, a gente tem um diálogo interior, a gente tem um grau de cobrança
muito, muito forte. A gente judia muito da gente. Eu falo isso, que nós somos os nossos piores algozes, né? E aí a gente começa a se perguntar o tempo inteiro, porque a conversa, né, quando ela não está para fora, ela está aqui dentro. A gente começa a fazer pergunta, mas peraí, por que eu não fiz aquilo? Por que eu fiz onde eu errei? O que foi que eu fiz de errado? E o pior, a gente não só se cobra e se pergunta, como a gente também responde, né? Sim. E aí a gente cria histórias, a gente cria narrativas, a gente mergulha nessas narrativas, a gente acredita nas coisas, né? E aí, claro, né? Se a gente não consegue parar e perceber, peraí, tem alguma coisa acontecendo, né? Que de repente eu saí do estado presente, eu estou lá no meu passado, eu estou cheia de expectativa do meu futuro. E se a gente não conversa com essa voz, se a gente não consegue entender o que está acontecendo, e aí, voltando lá no sequestro da amígdala, muitas vezes, né, se a gente não consegue dominar isso e dizer, cara, eu estou percebendo que não sou eu, é a minha mente. Sim. Eu estou percebendo que é uma história que eu criei, eu estou percebendo que eu estou navegando em águas que não são minhas. Uhum. E aí você aprender a conversar com essa voz, dizer, cara, você sou eu, mas eu não sou você. Né? Separar, né? Separar. Eu falo muito da estratégia CAPS, né? Que é você se conscientizar, você aceitar esse sentimento, você ter a percepção, né, sobre o que é seu, não é, e separar. Se separa desse sentimento. Você não é essa pessoa agressiva, você não é essa pessoa que tem essa atitude. Isso aconteceu. Isso não é um ciclo que você vai continuar alimentando. Mas, Dri, como que você enxerga hoje? Eu sei que você tem feito muitos trabalhos. A comunicação não violenta, ela está muito presente também no que o Ibrahim falou no começo, no ambiente corporativo. Até foi nosso primeiro tema, né, de live, que a gente teve aí Sim, de ambiente, né? A gente fez algumas lives aí no decorrer da pandemia para a Ambev, foi bem bacana. Como que ela entra dentro desse ambiente emocionalmente, psicologicamente seguro? Por que a comunicação não violenta, ela traz essa segurança emocional? Acho que é legal você falar sobre isso também. Como que ela... Pode falar. Repete, como é que ela... Como que a comunicação não violenta, ela está dentro desse ambiente corporativo, gerando um ambiente psicologicamente seguro? Que é muito do tema que a gente falou, né, dentro das lives. É porque exatamente as pessoas, elas podem se expor, elas não têm medo desse julgamento. A comunicação não violenta, ela está em cima de dois grandes pilares, né? Um é a empatia e o outro é a autenticidade. Então, a gente chama girafa, né? As orelhas de girafa, o coração de girafa, o pescoço de girafa, para ter uma visão mais ampla, né? E eu acho que a escuta e o ambiente realmente seguro para que você possa se expressar, para que você possa falar de forma autêntica, genuína, o que está vivo dentro de você. Porque o que acontece é o seguinte, a gente, na verdade, a gente é um ser vivo. E a gente, quando se comunica, eu estou falando a gente porque é generalizado mesmo, né? São poucas as pessoas que não vivem dessa forma. A gente não expressa o que a gente sente. A gente não bota para fora o que está vivo dentro de nós. E muitas das vezes, quando a gente abre mão de determinadas coisas, e principalmente no trabalho, porque a gente precisa do trabalho, porque tem uma relação de poder, tem várias coisas envolvidas, mas quando a gente engole sapo, quando a gente, sabe, traça aquilo que entra meio quadrado aqui, aquilo vai se transformar dentro da gente. Então, tudo que você não consegue expressar, você vai colocar para fora como uma forma de dor. Sim. E que aquilo lá na frente vai aparecer no casamento, vai aparecer como mágoa, como ressentimento, talvez de um chefe, né?
E do emprego, muito provavelmente, daqui a pouco, você já não tem mais vontade de levantar para trabalhar. Então, nós somos humanos e a gente esquece de se olhar como humano, a gente esquece de se tratar como humano, né? E é isso que a comunicação não violenta vem lembrar a gente. Nós somos humanos, nós somos Sim. imperfeitos, nós temos sentimentos e Rodrigo, todos nós vivemos buscando as mesmas coisas. Todos nós precisamos das mesmas coisas, nós temos necessidades humanas. Só que as estratégias que a gente escolhe para atender essas necessidades nem sempre são as mesmas, nem entram em conflito. sim, sim. Tá falhando um pouquinho, não sei se você tá me ouvindo direito. Tá me ouvindo Estou direito? te ouvindo. Você Tá? conseguiu me ouvir? Tô te ouvindo. Só deu uma falhada. Rodrigo, e assim, tudo isso que você tá falando é o que de fato, né? Essa falta, às vezes, de entendimento dessa comunicação violenta pessoal, que é a primeira comunicação violenta que a gente acaba exercendo conosco mesmo e a gente não percebe. E é uma comunicação violenta ao ponto da gente não ter a sensibilidade de que esse julgamento próprio, essa autocobrança excessiva, esse questionamento porque não foi melhor do que poderia ser, enfim, esse diálogo interno é o que gera na gente também um ciclo de estresse que a gente não percebe. Essa comunicação mental, ela é tão estressora que ela vai aos poucos nos desequilibrando ao ponto da gente nem entender por que a gente está com a energia baixa, por que a gente está mal-humorado, por que a gente está irritado, por que a gente nada tá bom, não é? E muitas vezes a gente não consegue entender o gatilho inicial daquilo. Por que eu tô pensando dessa forma? Por que as coisas estão tão ruins do jeito que estão? Algo que eu aprendi muito nesse decorrer, desse tempo todo que eu venho buscando, enfim, o autoconhecimento também, que eu venho estudando, que é claro que para mim também é uma jornada, como é para todo mundo, eu também sempre vou estar aprendendo, mas é que eu não tinha esse nível de entendimento lá atrás, que era o quê? Manter esse ciclo agressivo de comunicação violenta. Então, nada tá bom, eu tô num ambiente que não tá bom, eu tô fazendo algo que não tá bom, a minha vida não tá boa, tudo ao teu redor é muito melhor do que o que você tá vivenciando, e aí você não consegue sair desse ciclo nocivo. E isso vai te estressando ao ponto de você não perceber que você pode causar um dano para a tua saúde. Então, mais uma vez, é a autorregulação. É você ter o conhecimento desse diálogo mental inapropriado ao ponto de você conseguir desligar ele, conseguir colocar um outro pensamento em cima disso. E antes disso, às vezes, até gerar um questionamento. Por que eu estou sentindo isso? Isso é meu ou isso é do outro? Isso foi estimulado pelo ambiente ao qual eu estou ou isso foi estimulado porque eu assisti algo na televisão ou porque eu estou colocando um crivo diferente, né? Eu estou colocando uma régua diferente. Às vezes você vive num ambiente que a régua ela está um pouco acima do que você vivencia, seja de uma questão financeira, uma questão cultural, e aí você se compara com esse meio. E isso vai te trazendo um desgaste emocional muito grande, porque você acredita que você nunca vai atingir. E essa comunicação mental violenta, ela vai crescendo e na hora que você vê, você está gerando essa comunicação violenta com o outro. E você gera essa parte, a gente acaba gerando essa comunicação violenta muito mais com as pessoas às quais a gente tem uma relação muito íntima. Não sei se você ouviu tudo que eu falei, ouviu? Eu até tirei do Wi-Fi e joguei no 4G, que pode ser que não tem problema. Eu vou só voltar um pouquinho. O que eu estava falando para você é que assim, a gente vai gerando tanta comunicação mental própria, inapropriada, que isso vai nos estressando, irritando, gerando um conflito tão grande na gente, que quando a gente libera isso, a gente libera principalmente no nosso ambiente familiar, que é próximo às pessoas que a gente tem a maior relação, que a gente tem a maior intimidade. E aí eu quis puxar esse tema, porque
porque você fala muito sobre essa relação... E você quer colocar só mais uma lenhazinha nessa fogueira? A gente gasta energia discutindo o comportamento. A gente não discute a raiz do problema. Então, tudo isso que você falou tem um agravante, que essa energia toda, esse estresse todo, né, toda essa tensão, às vezes é por nada, você não vai conseguir resolver nada, não vai chegar a lugar nenhum. Sim, sim. Ah, mas você disse isso, você disse isso porque eu disse aquilo, porque aconteceu isso. Você não vai conseguir. Discute comportamento e você não vai conseguir chegar à raiz do problema. E aí que a CNV é linda, né? É a inteligência emocional com a inteligência relacional. É lindo de morrer, é lindo de viver, porque você consegue entender tudo isso. Claro, gente, que você não muda da noite para o dia, né? A gente tem que entender, a gente tem que absorver, a gente tem que botar em prática. A prática é o dia a dia, é igual aprender a dirigir. Hoje a gente entra no carro, dirige e não vê mais que passou a primeira, que apertou o acelerador. Então, tudo isso você precisa, primeiro, como a Lu sempre diz, né, é o sequestro da amígdala. Fica atento. A gente tem que cair no consciente, né? A gente tem que estar consciente das coisas o tempo todo, que a gente quer fazer o nosso melhor. E aí partir mesmo para estudar, para usar as ferramentas. As ferramentas são incríveis, são muito legais. As ferramentas de inteligência emocional e as ferramentas de comunicação não violenta. Rodrigo, você sabe o que eu penso muito também? Muitas vezes a gente não consegue gerar esse nível de mudança ou quebrar esse ciclo da comunicação violenta dentro de um ambiente familiar, às vezes até profissional, por uma certa falta de humildade da nossa parte. Eu falo isso não julgando, eu falo isso como um exemplo que eu já percebi que aconteceu na minha vida. No sentido de que muitas vezes a gente coloca a culpa no outro de que aquela situação que a gente está vivenciando é porque o outro não nos entende, mas a gente também não tem a humildade para parar ou querer entender o outro. Então, por exemplo, que nem o Ibrahim comentou agora com a gente, existe relação da comunicação não violenta com o ego de um líder? No meu ponto de vista, eu vou deixar você responder, mas sem sombra de dúvidas, né? Porque quando o ego ele fala mais alto do que qualquer coisa, sem dúvida isso vai impactar nessa comunicação desse líder. Seja se a comunicação verbal, não verbal, enfim, isso vai impactar. Mas o que eu sempre procuro levar, questionar, provocar meus coaches, clientes, enfim, o que cabe a mim dentro dessa comunicação violenta? Porque eu posso sim falar do outro, entender que o outro faz isso, mas eu não tenho ação sobre o outro. O que cabe a mim? O que eu posso fazer mediante essa situação violenta? Que eu acho que a primeira situação é não permitir que ela me violente tanto. Mas o que eu posso não entrar no jogo também? Não entrar no jogo. Essa é a palavra. Mas e o que eu, de repente, posso estar gerando nisso? Que eu acho que isso é muito importante também. Isso você fala muito até na parte do acordo, Dri. Né? Então, o que acontece? Só rapidamente, assim, para a gente não perder o fio da meada, para as pessoas não ficarem perdidas nessa história. Né? Mas comunicação não violenta, gente, é conexão. E eu gosto de falar o que é conexão. Vai no dicionário, conexão é união. Né? A conexão é vínculo. E onde que isso está na comunicação? Como é que a gente traz união na comunicação? Com presença, com compreensão. Então, é você querer, você ter a intenção de se conectar com o outro. Muitas vezes isso não acontece no ambiente corporativo. Não há essa intenção de verdade, né? Aí estamos falando de ego, de status, de poder, sim. De diversas coisas que estão envolvidas aí. Mas a violência, na verdade, é a seguinte: na medida em que você nota a violência, ela pode vir de diversas formas, é não entrar no jogo, Luana. É não entrar no jogo. E aí tem técnica. Tem técnica. Tem um passo a passo. Tem um passo a passo que é justamente para você desarmar o outro lado, né? E, infelizmente, não dá tempo aqui da gente entrar nos pormenores.
da técnica, mas tem técnica. É você aprender, primeiro, a diagnosticar. Você tem que ter ouvidos, olhos, né? Você amplia a sua visão para entender que está vindo violência do outro lado. E não entrar no jogo, não entrar na reação, não ativar o lado reativo do outro, né? Eu digo sempre que a gente tem o céu e o inferno dentro de todos nós. Sim. E aí a autorresponsabilidade nossa, e o que você está falando é muito em relação à autorresponsabilidade mesmo, de assumir que os sentimentos são meus, né? E não é culpa do outro que eu sinto, né? Mas principalmente eu não ativar o lado reativo do outro. E na medida em que eu consigo fazer isso, eu transformo o relacionamento, por mais que o outro seja violento. Ele não me atinge. Até porque, de novo, os sentimentos são meus. E na medida em que eu tenho controle sobre isso, sobre as minhas emoções, eu as conheço. Porque, gente, a gente tem que conhecer as nossas emoções. E esse é um beabá que a gente não aprendeu na escola. A gente não sabe nomear o que a gente está sentindo. A gente diz assim, eu estou bem, eu estou mal. Eu estou o quê? Eu estou frustrada? Né? Eu estou decepcionada? O que eu sinto? Como é que eu vou comunicar uma coisa que eu não sei? Que eu não sei lidar dentro de mim? Sim, sim. E que eu não sei o que gera, né? Porque às vezes você sabe a palavra, mas você confunde. Isso tem muito a ver com o que a gente fala sobre as emoções, de você conseguir nomear mesmo. Que emoção que é essa? O que eu tô sentindo? Às vezes você tá confundindo nojo com raiva. Sim. Não é? E são sentimentos distintos e que vão gerar emoções diferentes no teu organismo e que vão gerar um turbilhão de descarregamento aí de hormônios e que, se forem excessivos no decorrer da sua vida, eles podem sim te adoecer. Que essa é a questão que a gente sempre vem falando, que eu falo muito sobre o burnout, essa questão até de sempre quando eu entro na questão do burnout, eu falo, porque se fosse assim, todo mundo iria adoecer. E não é todo mundo que adoece por conta disso. Por quê? Porque algumas pessoas têm maior capacidade de gestão das suas emoções. Ou elas têm a tomadinha diferente de nós. Quer dizer, diferente das outras pessoas, diferente do que eu tinha. Eu não conseguia desligar o computador quando eu chegava na minha casa. Eu vinha com aquele acúmulo todo do dia a dia, deitava a cabeça no travesseiro e não dormia. Então, mas por que tudo isso? Porque talvez o meu ego falava mais alto. Porque eu queria ter razão sobre aquela situação. Porque eu queria ser aceita naquela situação. Então, é assim, se você não buscar realmente ter essa humildade para dizer, olha, eu posso realmente estar errada, ou eu posso ter uma outra visão sobre essa situação, você não consegue pegar o fio da meada para dar continuidade. Mas assim, Dri, é um tema super, super, super rico, né? Dá para falar muita coisa. De visão de mundo, de realidade. A realidade não é absoluta. Cada um de nós enxerga o mundo sobre os seus sentidos, né? E carregando toda uma bagagem. Então, é muita coisa. É muito importante. De novo, é muito importante ter controle das emoções. E dentro da comunicação não violenta, isso tem um papel fundamental, porque as emoções geram os sentimentos. E atrás desses sentimentos, a gente vai achar as necessidades. O que a gente busca, o que é importante para a gente, o que de fato vai resolver um problema. Porque enquanto a gente não encontrar, né, o que nos move naquela situação, a gente não vai conseguir chegar a nenhum tipo de acordo, a nenhum tipo de solução diferente da que está sendo proposta, né, da que está em conflito. Né? Dri, eu gosto muito dessa palavra que você fala, acordo, né? Se fala muito que acordo em PNL, a gente até discutiu isso esses dias, mas o acordo dentro da CNV ele é visto de uma outra forma. E eu vejo, assim, como a opção de você conseguir chegar num acordo, a quebra de um ciclo estressor dentro de um ambiente, principalmente familiar. Dentro de um ambiente, lógico, corporativo também, mas assim, acho que hoje, como a gente está muito mais, né, convivendo dentro do ambiente familiar, a gente está tendo uma relação realmente excessiva com o marido, com o pai, com a mãe, enfim.
quando a gente consegue ter, para mim, dentro desse ciclo, né, a autoconsciência de que eu estou gerando as minhas próprias emoções e eu estou começando a entender a minha comunicação mental negativa, e aí eu encerro isso, automaticamente quando eu encerro isso, eu consigo entender que o outro também tem a comunicação mental negativa dele, e aí eu paro de ter esse nível de discussão, porque eu trago essa comunicação não violenta e o entendimento de que nem tudo que eu acho ou penso é 100% verdade. E a partir disso eu vou cessando essa comunicação violenta pessoal, a comunicação violenta com o outro, eu vou diminuindo os conflitos dentro do meu ambiente pessoal e externo, e isso automaticamente também pode vir, né, através do quê? De uma necessidade de um acordo. E aí eu até comentei contigo, como que eu faço, de repente, para conseguir que o outro acorde com algo comigo, se ele não está na mesma sintonia que eu estou, né? Como que eu faço isso? A gente até falou sobre um pouco sobre isso. As pessoas têm muita curiosidade de saber como é que acontece a mediação de conflitos, né? Porque eu digo muito que, em muitos casos, as pessoas chegam de costas. Quantas vezes elas não querem se olhar, às vezes elas ficam na sala de espera e o advogado entra porque não querem sentar na mesma mesa com a outra parte. E às vezes é tão triste porque é um casamento de muitos anos, com filhos, né? Mas, Luana, posso responder? Eu não sei, você quer completar? Eu acho que eu te interrompi. Por favor. A minha mãe era danada para ter ditado, ela gostava muito de ditado, né? E ela dizia assim, quando não quer, dois não brigam. E aí eu completo hoje, eu disse, quando não quer, dois não brigam e também não acordam, né? Porque se você não quer um acordo, o acordo não vai acontecer. Aliás, em mesa de mediação, a gente começa a mediação dizendo, ninguém aqui é obrigado a fazer acordo, porque o acordo, ele é uma consequência do diálogo. Ótimo. Né? Você não vai sentar, vamos fazer um acordo. Não, eu primeiro tenho que entender o que você está falando, por quê, quais são as suas razões, para depois, então, né, eu, a partir das minhas e dos meus interesses, a gente poder compor alguma coisa. E o que acontece, a maioria das vezes, é que quando a gente tem um conflito, e esse conflito já escalou, né, a gente chama de escalada do conflito, o conflito se agrava, né? E, de repente, as pessoas já perderam a capacidade de dialogar, já perderam, ou estão no caminho de perder, de parar de conversar. A emoção leva uma pessoa a achar que o problema é a outra. Sim. E aí, o que acontece? Onde é que fica o foco? Onde as pessoas colocam o foco? Na briga. Sim. O foco está na briga. E aí, se o foco... Na circunstância, né? Se o foco está na briga, né? Cadê a energia para resolver o problema? Não, ninguém quer resolver o problema, não. Eu quero que o outro se dane. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele sofra. Eu não estou interessada em resolver o problema, eu estou interessada na briga. E esse é, digamos, o grande problema, o maior problema de um conflito escalado, né? Onde as pessoas sequer querem se ouvir. E elas querem mesmo, às vezes literalmente, eu não estou interessada em levar nada, não, eu quero que o outro perca. Entendeu? E aí, o que acontece? Qual é o papel do mediador de conflitos? É trazer esse foco para o lugar certo. Sim. Trazer esse foco para o que realmente interessa, para as questões, sejam elas objetivas ou subjetivas, aí não importa, né? A coisa se estende mais do que apenas os pontos objetivos, porque para tratar objetivamente você tem que tratar o que está por trás, né? O subjetivo. E aí o mediador, ele joga luz nisso. Ele vai buscar o quê? Os interesses que estão atrás das posições. Às vezes é difícil entender o que é interesse e posição, mas só para vocês terem um exemplo super legal e super simples, que o William Ury traz no livro dele, Como Chegar ao Sim. Ele conta a história de duas crianças, duas meninas que brigavam por uma laranja. E as meninas estavam ali brigando pela laranja e a mãe chega e, sem perguntar nada, para acabar com a briga, ela pega a laranja e corta a laranja no meio, uma banda para uma banda para outra.
E aí, se você for olhar do ponto de vista das posições, isso pode até ser justo, bacana. Estão brigando por uma coisa que é inteira, a mãe foi, partiu a metade, metade para um, metade para o outro, ok, tá justo, tá equilibrado. Só que quando você vai buscar os interesses, olha, essa mãe não perguntou a hora nenhuma para as meninas o que elas queriam com a laranja. Quando você vai buscar os interesses, nesse caso, uma queria fazer suco e a outra queria fazer um bolo com a casca da laranja. Ou seja, ao dividir a laranja ao meio, a mãe acabou tirando os recursos das meninas e elas acabaram, nenhuma das duas sendo atendidas. Nossa, Percebe? ótimo, ótimo. Percebe como é que a coisa funciona? Então, essa é uma história que ilustra bem o que é uma briga por posição, né? E a necessidade que a gente tem de encontrar qual é o interesse que está por trás disso. Isso nem sempre é simples, quando as pessoas estão com uma briga muito acirrada, você realmente identificar quais são os interesses, as necessidades, as preocupações. É preciso realmente a ajuda de um mediador, de um terceiro imparcial, neutro, né? Mas mais importante de tudo, percebe, é o diálogo. É você realmente ouvir, é você conseguir expressar ali, e aí a mediação é incrível porque ela cria um ambiente seguro para isso, né? Para que as pessoas possam realmente se ouvir. O procedimento ele é padronizado, então as pessoas elas acabam tendo que se ouvir de alguma forma, né? E aí o que acontece é que, não vou chamar de acordo, mas o consenso, né? Ele vem dessa disposição em ouvir, dessa disposição em trazer a realidade do outro para dentro do mundo dela. É incrível, porque as pessoas se transformam. Muitas das vezes, as pessoas entram numa mesa de mediação dizendo: doutor, pode acabar com isso aí, vai lá e fala com a mediadora que a gente nem quer, porque isso não vai ter acordo de jeito nenhum, de jeito nenhum. As pessoas entram realmente, às vezes, até com má vontade, porque não conhecem o procedimento, mas é incrível, porque a gente consegue mostrar e as pessoas conseguem enxergar isso com uma clareza muito grande, que, na verdade, às vezes elas buscam as mesmas coisas. Sim. Gente, um casamento de pais separados, que tem filhos, qual é o interesse dos pais? É cuidar desses filhos, é o bem-estar desses filhos. Só que a briga entre eles, e novamente, acaba desfocando isso, tira o foco do interesse que eles têm lá no íntimo para jogar para a briga. Nossa. E aí a gente desmonta isso. É um trabalho lindo. Um trabalho que eu sou apaixonada. Você trouxe muita luz com esse exemplo, muita luz. Porque eu acredito que as pessoas que ouviram isso, essa história que você contou da laranja, eu acho que elas sempre vão lembrar no momento em que ela tiver uma discussão, num momento totalmente estressante dentro seja do ambiente de trabalho, ou seja, dentro de casa, elas vão lembrar, mas espera aí, quais são os interesses para essa discussão que a gente está tendo? Foi genial, adorei. Ó, pena que acabou, eu tenho que fechar. Acabou, porque senão vai cair, aí a gente vai cair sem dar. Bom, eu queria agradecer as pessoas, dizer que eu estou muito feliz, dizer que o seu curso é maravilhoso, que eu recomendo de olho fechado, e que quem tiver a oportunidade realmente de adotar essas práticas, né, a prática da inteligência emocional e da inteligência relacional na vida, vocês vão experimentar um novo paradigma, uma nova vida, um novo mundo. É totalmente diferente, muda tudo. Vai, é uma vida nova. Vai ficar salvo sim, Letícia. Super obrigada, Pri Araújo. Obrigada, Letícia. Chegou agora. Ai, que bom, Letícia, Priscila. Gente, vai ficar salvo? Obrigada pela presença. Vai ficar salvo? Vai. Dalmo, obrigada, Dalmo, por estar aqui prestigiando. Fica salvo, fica. Daniela. Fica salvo aqui no meu... Super obrigada. Super recadinho final aqui. Isso aqui foi só uma palhinha do programa 10. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Isso aqui é só uma palhinha do que a Adri vai deixar no programa 10. Então, quem tiver
tiver interesse também em entrar nessa jornada, tá? Olha, eu vou trazer o passo a passo, eu vou dar spoiler, vou trazer o passo a passo e vou contar como é que a gente faz para desarmar o outro lado, hein? Pode esperar. Então, a Adri vem também na palestra, a gente vai ter uma super palestra da Adri dentro do programa. Então, pessoal, se vocês tiverem o link da bio, fiquem à vontade, façam as inscrições. A Adri vai estar comigo um pouquinho lá, e aqui foi só uma palhinha e super, super obrigada, Adriana, pelo teu tempo, pelos ensinamentos. Passa muito rápido, é verdade, mas super obrigada, pessoal. Um super beijo, brigadão a todo mundo, viu? Ficam com Deus. Tchau, Adri, obrigada.